Para que você possa criar peças como essa usando a garrafa de vidro ou qualquer outra peça utilizando qualquer outro vidro compatível, você deve utilizar um tipo específico de forno, e é sobre ele que eu vou falar aqui nesse vídeo. De uns dias para cá, acabaram entrando muitos inscritos novos aqui no canal e dentre muitas dúvidas e desconfianças, o forno foi uma das ferramentas mais mencionadas, pois ele é um dos únicos capazes de elevar a temperatura até o ponto em que a gente chama dentro da vidrofusão de ponto de fusão. E aqui eu quero deixar alguns pontos para você ir pensando durante o vídeo. Será que existe o forno perfeito para você? O forno ideal? E fornos que não prestam existem também? E é nesse vídeo que eu vou te explicar tudo isso, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui nós te mostramos como que é possível pegar a garrafa de vidro e transformá-la em peças variadas. Eu sou Evandro Damasceno e nesse vídeo aqui eu vou te explicar qual que é o forno ideal para que você possa derreter vidro. Mas antes de começar eu vou pedir para que, caso você ainda não seja inscrito no nosso canal, se inscreve aí que isso ajuda a gente bastante. Bom, dito isso, o forno de alta temperatura ou forno de fusão, como é mais conhecido dentro dessa área do trabalho de derretimento do vidro. Muitos iniciantes e até mesmo iniciados já nessa área de trabalho com vidro utilizando alta temperatura, elas têm um certo receio quando se fala em forno de alta temperatura. O primeiro ponto aqui eu vou citar basicamente dois pontos que eu acredito que sejam os principais, são, primeiro, é não entender de forma mais profunda qual que é o forno ideal para aquilo que ela pretende executar. E o segundo ponto aqui, e não se preocupe que esse primeiro ponto aqui eu vou explicar de forma bem mais detalhada aqui no decorrer do vídeo. E o segundo ponto, eu acredito que é o que assusta mais, principalmente os iniciantes, aquelas pessoas que estão conhecendo a vidrofusão agora, estão cogitando a possibilidade de entrar, é o preço, porque essa é a ferramenta, uma das ferramentas, se não a ferramenta, dependendo da área que você pretende atuar, que requer o maior investimento dentro desse universo. E o investimento pode variar muito de acordo com o tamanho, formato, objetivo dentro daquela área. E isso tudo eu já expliquei em vários outros vídeos aqui do canal e eu vou dar somente uma pincelada nesse vídeo aqui. Porque pensa só, vamos supor que você é um iniciante nessa área e já tem o capital necessário para adquirir um forno de alta temperatura, seja ele novo ou usado. Nesse exemplo aqui não vem muito ao caso. Então você adquire a ferramenta, só que quando você vai utilizar ela, supondo que você já sabe utilizar a ferramenta, quando você vai utilizar, você percebe que o forno, aquele forno que você comprou, não é capaz de entregar a você o resultado que você espera mediante aqueles projetos que você pretende executar. Então, assim como muitos outros iniciantes artesão que eu já conheci e outros também que eu já tive notícia, você acaba se frustrando profundamente e acaba vendendo aquela ferramenta por menos da metade do preço que você pagou. Por exemplo, esse daqui é um forno semi-novo que eu comprei por menos da metade do valor total dele. A pessoa que me vendeu esse forno aqui, ela pagou 7.200, R$7.000 nele novo. Utilizou ele somente duas vezes, tentou, na verdade, utilizar ele somente duas vezes, não conseguiu, se frustrou e acabou vendendo ele por menos da metade do preço. Nesse caso, eu paguei nesse forno aqui somente R$2.500. Ah, Evandro, mas R$2.500 é muito. Isso depende do ponto de vista de cada um. No meu caso, para essa ferramenta, eu achei super barato, tanto que quando eu vi o anúncio dele, se eu encontrar aqui a foto eu vou colocar, assim que eu vi o estado super conservado desse forno aqui, eu nem pensei duas vezes e já no dia seguinte eu fui lá buscar. E eu tô contando toda essa história para que você entenda que se você pretende entrar numa área comprando primeiro, adquirindo primeiro as ferramentas, assim como muitas pessoas fazem, entenda que esse é o caminho inverso, porque você vai estar comprando uma determinada ferramenta ou algumas ferramentas somente com base naquilo que você acredita que você entende. Supondo aqui que alguns artesãos acabam, em muitos dos casos, agindo por impulso. Então você acha que você vai precisar daquela exata ferramenta, por mais que o forno chegue na temperatura exata, e eu vou explicar isso mais para frente, não é todo forno que vai te entregar o resultado que você quer. Então, se você faz esse caminho de adquirir primeiro as ferramentas para depois tentar entender como que funciona,
funciona, a chance de você se frustrar são grandes. O que você deve fazer é entender perfeitamente como que funciona a técnica, quais são os materiais que você realmente precisa, além de como utilizar cada um deles, para aí sim, a partir do entendimento de quais são os materiais exatos que você vai precisar para aquilo que você pretende criar, aí sim adquirir a ferramenta. Nesse caso aqui, o forno de alta temperatura. Ou seja, em suma, você tem que adquirir primeiro o conhecimento, e esse daqui é um canal dedicado a te passar isso daqui, para aí sim depois você começar a adquirir as ferramentas. Mas mesmo assim ainda existe um ponto que você deve levar em consideração nesse meio termo aqui. Você já tem o conhecimento e a aquisição da ferramenta. Existe um ponto aqui no meio que você deve sim levar em conta. E já já eu entro nesse assunto aqui de forma um pouco mais detalhada. Porém, em relação ao forno de alta temperatura, visualmente falando, você vai perceber que no mercado existem fornos de diversos formatos, de diversos tamanhos e, por consequência, com potências diferenciadas. Porém, um quarto ponto aqui que eu ainda não vi até hoje aqui na internet ninguém falando é o objetivo de cada um desses fornos. Então, dentro desse contexto, forno de alta temperatura, a gente tem tamanhos variados, a gente tem formatos variados, potências variadas e objetivos variados. Ou seja, são várias variáveis que você tem que entender antes mesmo de você adquirir o seu forno de alta temperatura. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo alguns contatos de alguns fabricantes para que você possa entrar em contato com ele e tirar suas dúvidas direto com quem fabrica esse tipo de forno. O meu ponto de vista aqui é o ponto de vista a respeito da ferramenta, é o ponto de vista de um artesão, alguém que já utilizou diversas ferramentas de diversos tamanhos, diversos formatos, potências variadas e até mesmo objetivos diferentes. Inclusive, aqui eu vou deixar uma playlist dedicada somente a fornos de alta temperatura, onde lá eu explico de forma bem mais detalhada a questão de tamanhos, formatos, potência, posição das resistências, tudo isso para que possa enriquecer ainda mais o teu conhecimento a respeito dessa ferramenta. Inclusive, aqui nesse vídeo eu não vou falar nomes técnicos de forno, tipo modelo Jung, JK, não. Mesmo porque para a maioria de vocês essa nomenclatura técnica não vai importar de nada. O que importa mesmo é o seu conhecimento sobre a ferramenta em si. Então, antes mesmo de você entrar em contato com algum fabricante ou fornecedor de forno, é muito importante você fazer aquele planejamento que eu falei anteriormente, que vem após a aquisição do conhecimento e antes da compra de qualquer uma das ferramentas, que é fazer um planejamento sobre o seu trabalho. O que você pretende criar? Qual linha você pretende atingir? Qual que é o universo que você pretende abranger dentro da vidrofusão? Você pretende trabalhar com garrafa de vidro, somente com garrafa de vidro e outros tipos de vidro também? Você pretende criar peças pequenas, peças grandes, dois tipos de peça? Você pretende criar cuba? O que você pretende fazer dentro da vidrofusão? Porque isso vai ser de suma importância na hora de você fazer a aquisição do seu forno de fusão. Porque o formato, a potência, o tamanho e o objetivo vai estar diretamente ligado àquilo que você deve, pelo menos, estar diretamente ligado àquilo que você pretende criar. Por exemplo, vamos supor aqui que você vai trabalhar somente com criação de bijuterias, somente com criação de bijuterias, que são peças pequenas. Isso independente do vidro que você vai estar utilizando para tal. Então, se você está criando somente peças pequenas e você adquire um forno desse daqui, por exemplo, com muito espaço vertical, concorda comigo que você vai estar perdendo, como você está criando peças muito pequenas e na grande maioria das vezes vão ser peças chapadas, esse espaço vertical não vai servir praticamente de nada para você. Então, esse tipo de forno aqui, ele tende a ter um valor um pouco maior, justamente por conta desse espaço verticalizado, que é o ideal para que você possa trabalhar com técnicas de gaveta. Eu vou deixar um vídeo aqui no card explicando detalhadamente o que é essa técnica. Porém, se você está trabalhando somente com bijuterias e em pouca produção, esse forno não é o ideal para você. Agora, por outro lado, se você vai estar pretendendo criar, além de bijuterias, também pastilhas para construção civil, eu sei que assim, são universos muito diferentes, mas aqui é só um exemplo, pessoal. Entra aqui no exemplo. Além de bijuterias, pastilhas para construção civil, aí sim o forno desse daqui iria suprir totalmente a sua necessidade, porque são dois modelos de peça, por
por mais que sejam mercados diferentes, são dois tipos de peça onde a maioria delas vai ser chapada. Na grande maioria das vezes, pastilhas para construção civil são peças chapadas, a não ser aquelas pastilhas que colocam em cantos, que aí você tem que fazer uma leve curvatura. Mas com esse tipo de forno, você pode colocar ambas as peças, dependendo da técnica que você vai estar utilizando. Então, voltando aqui novamente, na utilização de gavetas, você pode, no piso do forno, colocar, sei lá, as bijuterias, e aí você vai criando várias gavetas, e nessas gavetas você pode ir colocando as pastilhas para construção civil. Dessa forma, você aproveita e muito esse espaço vertical que o seu forno te proporciona. Agora, se você está utilizando um forno com a fonte de calor no topo, esse tipo de forno já não é o ideal para que você possa trabalhar com a técnica de gavetas, tampouco trabalhar com produção de pastilhas, porque pensando aqui em produção, o ideal seria você aproveitar o máximo do espaço do forno para que você possa produzir a maior quantidade de peças possível. Em um forno onde a fonte de calor está nas laterais, é possível tranquilamente você trabalhar com gavetas. Em um forno em que a fonte de calor está somente no topo, não é possível você trabalhar a técnica de gavetas. Mas depois dá uma olhadinha lá no vídeo que eu coloquei no card, que isso vai estar bem explicadinho para vocês. Ah, Evandro, mas se o forno atingir a temperatura, por que eu não posso utilizar? Pessoal, entenda que se você está com esse tipo de questionamento, por mais que o forno, todo forno de alta temperatura chegue sei lá, em 800 graus, não vão ser todos os fornos que vão te dar o resultado que você espera. Por exemplo, vamos supor aqui que você queira trabalhar com peças verticais, como essa daqui que eu mostrei no começo do vídeo, por exemplo. Essa peça aqui, por mais que eu tenha feito ela utilizando o forno com resistência no topo, o ideal, dependendo do modelo de peça e dependendo do vidro, dependendo da espessura do vidro que você vai estar trabalhando para a criação de uma peça semelhante a essa, o ideal seria um forno com resistência nas laterais. Por quê? À medida que a peça vai ganhando espaço, vai ganhando corpo vertical, ele vai se afastando, essa parte aqui mais para baixo da peça, ela vai se afastando cada vez mais da resistência. Portanto, à medida que ele vai caindo, existe uma diferença na fusão, pensando aqui em fusão, entre a parte que está mais próxima da resistência, que está recebendo mais calor, e a parte que está mais distante. Dependendo da peça que você pretende criar, eu acredito que você não quer essa diferenciação de temperatura que no resultado final da peça vai dar uma diferença, talvez até na coloração, dependendo do pigmento que você vai estar utilizando, existe essa diferença na coloração também. Eu acredito que você não vai querer isso. Então, para esse tipo de peça, o ideal seria um forno com a resistência nas laterais, porque à medida que a peça vai ganhando espaço vertical, o calor ele tende a se manter o mesmo em todo o corpo da peça. Então, você quer comprar um forno. Para que você quer comprar esse forno? Eu sei que é para derreter vidro, mas você já projetou, já fez o projetinho, o rascunho das peças que você pretende criar? Se sim, opa, então você já tem uma noção do que você pretende criar, você já tem uma noção de qual que é o tamanho do forno, você já deve ter uma noção até de profundidade do forno que você pretende comprar, porque vamos supor que você quer produzir somente cuba. Se você quer produzir somente esse tipo de peça, é claro que você vai precisar de uma determinada profundidade. Então, pessoal, apresenta tudo isso para o seu fornecedor, o seu fabricante, para que ele, como um bom profissional que tem que ser, ele possa indicar a melhor ferramenta para que você possa produzir tudo aquilo que você planejou de forma segura. Outro ponto aqui que você também deve levar em consideração é a posição ou nível do piso do forno. Então vamos supor aqui, por exemplo, que eu queira trabalhar somente com bijuterias, que eu já falei anteriormente. Se eu utilizo esse tipo aqui de forno, com certeza eu vou sentir um grande desconforto na hora de montar as minhas peças dentro dele, porque o piso dele é lá embaixo. E é claro que se eu fico nessa posição aqui por muito tempo, pode ter certeza que em médio ou longo prazo, talvez nem isso, eu vou acabar tendo problema de coluna. E para que você possa trabalhar nessa área, para que você possa adquirir um forno de alta temperatura, você também deve pensar no seu conforto. Pessoal, outra coisa que é importante, você deve levar muito em conta o seu conforto na hora de preparar, de montar
o seu projeto no forno. Porque além de um forno com espaço vertical e piso fundo, a gente também tem fornos que tem um piso um pouquinho mais fundo, mais de tampa, em que você agacha também, mas não agacha muito. Você também tem fornos de bancada, que na minha opinião é o que te dá o maior conforto, porque ele fica quase que aqui na linha do umbigo. Você pode, dependendo do fabricante, pedir ele mais alto ou mais baixo, ou até mesmo fornos em que a porta dele é frontal, ou seja, é semelhante a uma geladeira, vai. Então o forno está aqui, você abre a porta e monta sua peça na altura em que você não precisa se inclinar. Pense nesses pontos aqui também na hora de você adquirir um forno de alta temperatura. É claro, pessoal, que aqui muitos desses pontos que eu acabei falando aqui podem ser supridos somente quando você está adquirindo um forno novo. Para muitas pessoas essa praticidade talvez não seja tão possível assim, pelo menos no início. Mas pelo menos essa dúvida você, acredito eu, que você já não tem mais. Ah, Evandro, e quanto que gasta um forno de alta temperatura desse? Pessoal, como eu já falei no vídeo anterior, aqui atrás eu tenho 3 fornos de alta temperatura. Um com 1.200 watts de potência, um com 4.000 watts de potência e outro com 5.500 watts de potência. E eu trabalho com eles aqui em casa. Aqui é o ateliê, aqui é minha área quente. Então, em suma, eu tenho 3 fornos de alta temperatura na minha própria casa. Resumindo, é totalmente possível você reservar um espaço na sua casa e colocar um forno de alta temperatura, se essa for a sua vontade. Caso contrário, caso você queira iniciar na vidrofusão e ainda não tem recurso suficiente para adquirir um forno de alta temperatura, você pode começar com a mufla. E aí sim, você produzir algumas peças. Através da venda dessas peças, você converter aquele valor que você arrecadou na aquisição de um forno de alta temperatura, para aí sim você expandir ainda mais os teus projetos. Inclusive, aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um e-book totalmente ilustrado com todos os passos que você deve seguir para que você possa criar seus projetos, sejam eles bijuterias ou até mesmo peças decorativas, utilizando o seu próprio micro-ondas e uma mufla. Lá, além de toda a técnica, você vai encontrar dicas e vários projetos práticos para que você possa produzir em sua própria casa com total segurança, utilizando o seu próprio micro-ondas em um espaço de menos de 2 metros quadrados. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Ah, Evandro, e a respeito dos valores dos fornos? Pessoal, isso pode variar muito dependendo do modelo, potência, tamanho e até mesmo fornecedor. Para isso, eu prefiro que vocês entrem em contato direto com quem fabrica e tirem suas próprias dúvidas. O contato vai estar aqui embaixo. E se você chegou até aqui e gostou de mais esse conteúdo que eu trouxe aqui para você, deixe seu like e se inscreve no canal, que isso ajuda a gente bastante. Aqui quem falou foi Evandro Damasceno e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço, valeu!